uma outra alegria me vem hoje, mais grave porque mais responsável, a de entrar num lugar que pode ser dito rigorosamente fora do poder, pois se me é permitido interpretar por minha vez o colégio, direi que na ordem das instituições ele é como uma das últimas astúcias da história. A honra é geralmente uma sobra do poder. Aqui ela é sua subtração, sua parte intocada. O professor não tem aqui outra atividade senão a de pesquisar e de falar. Eu diria, prazerosamente, de sonhar alto suas pesquisas. Não de julgar, de escolher, de promover, de sujeitar-se a um saber dirigido. Privilégio enorme, quase injusto, no momento em que o ensino das letras está dilacerado até o cansaço, entre as pressões da demanda tecnocrática e o desejo revolucionário de seus estudantes. Sem dúvida, ensinar, falar simplesmente, fora de toda sanção institucional, não constitui uma atividade que seja por direito pura de qualquer poder. O poder, a libido dominante, aí está emboscado em todo e qualquer discurso, mesmo quando este parte de um lugar fora do poder. Assim, quanto mais livre for esse ensino, tanto mais será necessário indagar-se sob que condições e segundo que operações o discurso pode despojar-se de todo o desejo de agarrar. Esta interrogação constitui, a meu ver, o projeto profundo do ensino que hoje se inaugura. É com o efeito de poder que se tratará aqui, indireta, mas obstinadamente. A inocência moderna fala do poder como se ele fosse de um lado, aqueles que o têm, de outro, os que não o têm. Acreditamos que o poder fosse um objeto exemplarmente político. Acreditamos, agora, que é também um objeto ideológico, que ele se insinua nos lugares onde não o ouvíamos de início, nas instituições, nos ensinos, mas, em suma, que ele é sempre uno. E, no entanto, se o poder fosse plural como os demônios, meu nome é Legião, poderia ele dizer. Por toda parte, de todos os lados, chefes, aparelhos maciços ou minúsculos, grupos de opressão ou de pressão, por toda parte, vozes autorizadas que se autorizam a fazer ouvir o discurso de todo o poder, o discurso da arrogância. Adivinhamos, então, que o poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social. Não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestar. Chamo discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o recebe. Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder, mas nossa verdadeira guerra está alhures. Ela é contra os poderes e não é um combate fácil, pois, plural no espaço social, o poder é, simetricamente, perpétuo no tempo histórico. Expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali. Nunca perece. Faça uma revolução para destruí-lo e vai imediatamente reviver. Regerminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial ligado à história inteira do homem, e não somente à sua história política histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder desde toda a eternidade humana é a linguagem, ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. A linguagem é uma legislação, a língua é o seu código. Não vemos o poder que reside na língua porque esquecemos que toda língua é uma classificação e que toda a classificação é opressiva. Ordo quer dizer ao mesmo tempo repetição, repartição e comunicação. Jacobson mostrou que um idioma se define menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer. Em nossa língua francesa, e esses são exemplos grosseiros, vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar a ação que desde então será apenas meu atributo.
que faço não é mais do que a consequência e a consecução do que sou. Da mesma maneira, sou obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino. O neutro e o complexo me são proibidos. Do mesmo modo, ainda sou obrigado a marcar minha relação com o outro, recorrendo quer ao tu, quer ao vós. O suspense afetivo ou social me é recusado também. Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar, e com maior razão discorrer, expor, não é comunicar, como se repete com demasiada frequência. É sujeitar. Toda língua é uma rejeição, é uma reição generalizada. Vou citar um discurso de Renan. O francês, senhoras e senhores, dizia ele numa conferência, nunca será a língua do absurdo. Também nunca será uma língua reacionária. Não posso imaginar uma reação séria tendo por órgão o francês. Pois bem, à sua maneira, Renan era perspicaz. Ele adivinhava que a língua não se esgota na mensagem que engendra, que produz, que ela pode sobreviver a essa mensagem e nela fazer ouvir, numa ressonância muitas vezes terrível, outra coisa para além do que é dito, superimprimindo a voz consciente, razoável do sujeito, a voz dominadora, teimosa, implacável da estrutura, isto é, da espécie enquanto falante. O erro de Renan era histórico, não estrutural. Ele acreditava que a língua francesa formada, pensava ele, pela razão, obrigava à expressão de uma razão política, que, em seu espírito, só podia ser democrática. Mas a língua, como desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder. Nela, infalivelmente, duas rúbricas se delineiam: a autoridade da asserção, o gregarismo da repetição. Por um lado, a língua é imediatamente assertiva. A negação, a dúvida, a possibilidade da suspensão de julgamento requer operadores particulares que são eles próprios retomados num jogo de máscaras linguageiras. O que os linguistas chamam de modalidade nunca é mais do que o suplemento da língua, aquilo através de que, como uma súplica, tento dobrar seu poder implacável de contestação. Por outro lado, os signos de que a língua é feita, os signos, só existem na medida em que são reconhecidos, isto é, na medida em que se repetem. O signo é seguidor, gregário. Em cada signo dorme este monstro, um estereótipo. Nunca posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na língua. Assim que enuncio essas duas rúbricas, se juntam em mim, sou ao mesmo tempo mestre e escravo. Não me contento com repetir o que foi dito, com alojar-me confortavelmente na servidão dos signos. Digo, afirmo, acento o que repito. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente. Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também, e sobretudo, a de não submeter a ninguém, não pode então haver liberdade, senão fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior, é um lugar fechado, só se pode sair dela pelo preço do impossível, pela singularidade mística, tal como descreve Kierkegaard, quando define o sacrifício de Abraão como um ato inédito, vazio de toda palavra. Mesmo interior, erguido contra a generalidade, o gregarismo, a moralidade da linguagem. Ou então pelo amém nietzschiano, que é como uma sacudida jubilatória dada ao servilismo da língua, aquilo que Deleuze chama de capa reativa. Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no resplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura.